Muito bem, pessoal. Nós vamos fazer uma série de aulas com relação aos dentes, falando sobre o estudo especial do esmalte, da dentina, da polpa e do cemento. Então, é um estudo especial de cada camada do dente. Nós vamos iniciar, então, primeiramente, pelo esmalte. O esmalte, que é considerado a parte mais dura do nosso organismo. Então, é o tecido mais mineralizado do nosso corpo. Então, nós temos aqui uma figura mostrando um dente num corte frontal, onde nós temos aqui esta primeira camada que envolve a coroa, que é o esmalte. Logo em seguida nós temos aqui a dentina, aqui a polpa e revestindo externamente a raiz do dente, nós temos o chamado cemento, que é um tecido osteoide de coloração amarelada. Então, o esmalte ele é uma das principais estruturas do dente. Além de ele ser o mais resistente, ele é também o tecido mais mineralizado do corpo. Ele é constituído por 90% minerais, como por exemplo o zinco, o magnésio, o cobre e também 10% de água e outros materiais orgânicos, segundo cientistas. O esmalte ele também é denominado de camada adamantina, reveste externamente a coroa. O esmalte, embriologicamente, ele é de origem ectodérmica. Então ele recobre a dentina como se fosse um capuz. E ele termina aqui, nesta região do dente, entre a coroa e a raiz, que é o colo do dente, ao nível então do cemento, que reveste aqui a raiz, e do esmalte, ou a região amelodentinária. O esmalte, ele é translúcido. Então ele deixa passar, transparecer a cor ligeiramente escura da dentina, porque quem dá cor ao dente é a dentina. Razão das várias matizes de cores que nós vamos observar nos grupos dos dentes humanos. Nós temos aqui então um corte histológico, uma lâmina de dente por desgaste, e observe aqui esse aspecto histológico. Então aqui nós temos a região do esmalte e aqui da dentina. Então o esmalte revestindo aqui a coroa do dente. Existe o chamado ameloblasto. O que vem a ser o ameloblasto? Então, uma das células epiteliais cilíndricas na camada interior do órgão de esmalte que produz o esmalte. Então, quem produz o esmalte é o ameloblasto. E o depositam na superfície de um dente quando esse dente está em desenvolvimento. Então, nós temos aqui, nesta figura, num corte histológico, mostrando aqui a formação do esmalte, nós temos aqui externamente os ameloblastos que vão formar então aqui o esmalte do dente. A função dos ameloblastos, então, ele refere-se a uma célula responsável, como já foi dito anteriormente, pela formação do esmalte e também de uma membrana chamada membrana de Nasmyth, que nós vamos falar mais sobre ela mais para frente. O ameloblasto possui uma prolongação a qual secreta o esmalte, que denomina-se processo de Thomes.
ou processo ameloblasto. E assim que nós temos aqui o ameloblasto, nós temos o odontoblasto. O que é o odontoblasto? Pela síntese ou produção de dentina. O ameloblasto de esmalte. Então, ameloblasto, esmalte, odontoblasto, dentina, que é a camada situada na parte de baixo do esmalte. Então, nós temos o esmalte externamente e internamente, inferiormente, nós temos a chamada dentina. Então, sua principal função é a dentinogênese. Então, a principal função do odontoblasto é a dentinogênese, que é a formação, então, da chamada dentina. Na parte da coroa do dente, os odontoblastos se apresentam como células colunares altas, já na metade da raiz, como colunares baixas. Então, nós temos aqui nessa figura os odontoblastos. Então, veja aqui, ameloblasto, esmalte, odontoblastos, dentina. Eu falei, então, sobre membrana de Nasmyth. Então, o que vem a ser essa membrana de Nasmyth? O dente descido, ele apresenta uma fina película queratinizada que varia de 1 a 10 micrômetros de espessura, elaborada pelos ameloblastos, e recobre então a superfície desses dentes logo que eles fazem a sua erupção. Trata-se de uma proteína fibrosa, que é a escleroproteína, produzida pelos ameloblastos do epitélio, reduzindo então o órgão do esmalte, logo após terem produzido os prismas de esmalte. Essa membrana de Nasmyth, ela é resistente aos ácidos e aos álcalis, e a ingestão dessas pelas enzimas proteolíticas. Então, essa película, que é a membrana de Nasmyth, o que ela faz? Ela protege os dentes recém-erupcionados, que ainda não entraram em contato com os seus antagonistas. Esta membrana de Nasmyth, ela mostra-se relativamente permeável aos ácidos orgânicos, ao flúor e a alguns produtos microbianos na placa dental. Então, a membrana de Nasmyth é muito friável. Ela se rompe com a facilidade quando submetida às forças de atrição durante a mastigação e também às forças tangenciais durante a escovação dos dentes. Assim, logo que os dentes atingem a linha de oclusão e entram em contato com seus antagonistas, esta membrana, que é a membrana de Nasmyth, ela se rompe e desaparece. Contudo, permanece só nas áreas dos dentes que não estão submetidas a esforços, ou seja, essas forças como nas fendas gengivais e também nas faces proximais dos dentes, acima dos pontos de contato. Nas áreas labiais, linguais, oclusais, bordas incisais e pontos de contato. Então, a membrana de Nasmyth, ela vai se romper e vai desaparecer. Então, aqui, veja bem, a membrana de Nasmyth é uma película localizada na dentição decídua, desaparecendo com o tempo, durante a mastigação e durante a higiene oral, então durante a escovação do dente. Então é uma membrana de proteção.
Nós temos aqui um dente, mostrando aqui esta região entre a coroa e a raiz. Nós temos aqui a região cervical, lâmina de dente por desgaste da região cervical. Então, vamos observar uma região de transição do esmalte para o cemento. Então, nós temos em aqui, a dentina coronária, que é a dentina que se localiza aqui na coroa do dente. Em 2, nós temos a dentina radicular, que é essa dentina aqui. Em 3, nós temos o esmalte, que é essa parte aqui, que reveste a coroa, a parte mais externa do dente. E em 4, revestindo aqui a raiz do dente, nós temos o cemento acelular. Então está aqui o cemento acelular. Então nós pegamos aqui, passamos para cá, em grande aumento. Então vocês estão vendo aqui a região onde o esmalte ele termina aqui nessa região e começando então aqui o cemento. Externamente, o esmalte ele é liso e brilhante. Então ele tem uma razão para ser liso, porque o alimento ele escorrega na superfície dentária, ele não se deposita nas faces do dente, na face vestibular, lingual e proximais. Quando se examina, então, de uma forma mais acurada, com uma lupa, observa-se estriações transversais, visíveis na face vestibular. Estriações transversais são essas estrias aqui. Então, em R, nós temos as linhas de incremento de Retzius. Então, estão aqui essas linhas, chamadas linhas de incrementos de Retzius. Em P, nós temos aqui as periquimáceas, que são essas linhas transversais, arqueadas. Em A, nós temos prismas de esmalte. Então, olha aqui os prismas de esmalte. A estriação ligeiramente escura e arqueada constitui então um conjunto das clássicas linhas ou estrias de incremento de Retzius. Então nós temos aqui essas linhas aqui. Essas linhas bem nítidas em cortes longitudinais do esmalte, sob o microscópio óptico, são mais ou menos paralelas entre si. Então veja aqui, ó, que existe um paralelismo entre essas linhas. E vão desaparecendo ao nível do colo dentário. Então veja aqui que na porção mais superior elas são mais nítidas, e à medida que essas linhas caminham aqui em direção ao colo do dente, elas vão desaparecendo. As linhas de incremento formam na superfície do esmalte uma série de sulcos que delimitam saliências denominadas de periquimáceas. Então, as periquimáceas, que são esses sulcos transversais aqui. Em um exame do esmalte com luz refletida em cortes longitudinais, verifica-se então a presença de faixas claras e escuras, mais ou menos perpendiculares às linhas de incremento, que se iniciam na junção amelo-dentinária, aqui embaixo. Então, essas faixas de Hunter-Schreger são consideradas como elementos
de reforço do dente durante a mastigação. Então essas linhas aqui, elas servem então de reforço ao dente, à coroa durante a mastigação. Então nós temos aqui em P as chamadas parazonas, em D diazonas e R linhas de rétios, que são essas estrias escuras. A unidade básica do esmalte é chamada de prisma. Ele mede em torno de 4 a 8 micras de diâmetro e um prisma de esmalte é um pequeno agrupamento compacto de hidroxiapatita. Então nós estamos vendo aqui esses agrupamentos de hidroxiapatita. A estrutura, quando vista com o auxílio de um microscópio, vai lembrar um buraco de uma fechadura. Olha aqui. Esse buraco de fechadura aqui. Estruturalmente, o esmalte é formado por unidades calcificadas, que são os prismas de esmalte. São esses prismas aqui. Esses pontinhos aqui que formam então aqui esse conjunto. Que nos cortes longitudinais se inicia na junção amelodentinária, com direção paralela até a superfície externa do dente. Os prismas de esmalte são formações hexagonais ou arredondadas, quando examinadas em secção transversal. Então, olha aqui. Então, esses prismas de esmalte são essas formações aqui arredondadas. E são comparados à escama de um peixe. Na superfície do esmalte, observa-se às vezes aberturas ou estreitos sulcos profundos de 1 milímetro de largura, que são denominados fissuras do esmalte. Então essas fissuras aqui, elas são vistas a olho nu. E geralmente são os locais onde o dente fica cariado. Então o esmalte, ele possui propriedades físicas que devem ser mencionadas porque serão úteis nos preparos de cavidades. Então, sempre que a gente vai remover esse tecido cariado, então é feito aqui nesses sulcos o preparo de cavidade. Então, essas propriedades são a dureza, densidade, cor, solubilidade e compressividade. Nós vamos falar cada uma delas, para se ter assim uma noção. Então nós temos aqui esta figura de um molar numa vista oclusal, mostrando aqui esses sulcos que foram ditos. Então nós temos aqui essas fissuras. Então a primeira aqui, a 1, é uma fissura denominada de sulco vestíbulo oclusal. Veja que esse sulco separa aqui essas cúspides vestibulares, a mese vestibular com a disto vestibular. Nós temos ainda o sulco disto lingual. Então está aqui o sulco disto lingual, que separa a mésio lingual da disto lingual. E aqui nós temos esse sulco, que é o principal, que é o sulco mésio central, que divide aqui a coroa do dente numa porção vestibular e numa porção lingual, ou seja, separa as cúspides vestibulares das cúspides linguais. E na união desses sulcos, nós temos as chamadas fossetas. Olha aqui a fosseta central, que é a principal, aqui a fosseta distal e aqui a fosseta mesial.
A dureza é medida de maneira semelhante à do diamante, sendo considerado o tecido mais duro do organismo humano, que é o esmalte. Veja aqui o esmalte, que é o tecido mais duro do nosso organismo. O esmalte possui o máximo de dureza na periferia da coroa. Então ele é mais duro. Veja aqui, o esmalte ele é mais duro aqui, mais na superfície da coroa. E vai diminuindo à medida que se aprofunda em direção à dentina. Então, por exemplo, aqui o esmalte é mais duro, e à medida que o esmalte vai se aproximando aqui da dentina, ele vai se tornando menos duro. Importante na clínica odontológica. Então, as forças mastigadoras, como na seleção do material de restauração dentária. Densidade. A densidade também diminui da periferia para a profundidade, ou na junção esmalte-dentina, que é a amelodentinária. Então, nós temos aqui que a densidade ela vai diminuindo à medida que ela se aproxima, então, da dentina. Veja que os dentes incisivos superiores têm uma maior densidade que os premolares e incisivos inferiores. Já os molares situam-se entre ambos os grupos dentários. Os dentes descidos possuem, então, uma menor densidade. Com relação à cor, então os dentes eles têm uma variação. Vai do amarelo até o branco e do mate ou acinzentado. Então essa coloração não é própria do esmalte, porque não é o esmalte que dá cor ao dente, e sim a dentina. Então, pois que esse tecido dentário é translúcido. Então o esmalte ele é translúcido, ele não dá cor ao dente. O que dá cor ao dente é a chamada dentina. Então ele deixa transparecer a coloração mais carregada da dentina subjacente. Quanto mais espesso, mais opaco se torna o esmalte. Então a cor do esmalte varia de acordo com o sexo, de acordo com o grupo dentário, de acordo se o dente é superior ou se é inferior, se a pessoa fuma, se toma antibiótico. Então tem várias formas de nós avaliarmos então a cor do dente. A solubilidade do esmalte é uma propriedade física importante em clínica odontológica. Então, os ácidos que atacam o esmalte facilmente o dissolvem completamente devido ao grande teor mineral que ele contém e pela quantidade mínima da parte orgânica que se dispõe. Então, aqui nessa figura, a gente está vendo as várias cores de um dente, não é? Então, quando você vai fazer uma restauração, a gente tem que comparar, antes de colocar a resina, a gente vai comparando aqui esse mostruário, a gente pega um dente, coloca aqui para ver a cor. Por exemplo, aqui esse dente está mais compatível com este. É um dentinho mais claro. Vejo que aqui, olha aqui a coloração, como ela vai se tornando do branco até um branco acinzentado e no final uma cor mate carregada. A permeabilidade do esmalte é um fato comprovado. Então veja bem, corantes orgânicos atravessam-no através dos espaços interprismáticos. Então nós temos aqui os chamados espaços interprismáticos. Então esse mecanismo de difusão do esmalte ainda é desconhecido. Então o papel fundamental desta permeabilidade é dado pela matriz orgânica, mais evidente
nos dentes jovens e vai, com o tempo, ela vai desaparecendo progressivamente nos dentes mais idosos. Então isso é interessante, gente, na clínica, quando nós vamos fazer um clareamento. No clareamento, a gente passa para o nosso paciente uns conselhos do paciente não tomar sucos cítricos, não comer nada que tenha chocolate, porque esses alimentos eles se impregnam nesses espaços interprismáticos do esmalte e dá uma cor diferente. Então tudo aquilo que a gente fez, aquele tratamento que nós fizemos ali de clareamento, vai por água abaixo. Então tem que evitar alguns alimentos. Por exemplo, aqui nós temos o café. A compressividade do esmalte ela é menor que o da dentina, apesar desta possuir menor dureza. O esmalte é o tecido mais duro do organismo, o que não impede que ele não resista a uma pressão exagerada durante a mastigação. Veja aqui, nesta figura, a pessoa mordendo aqui um pirulito, e isso daqui pode o quê? Fraturar parte do dente. Então o esmalte, a sua compressividade é menor que o da dentina. O esmalte é um tecido mais duro do organismo, o que não impede que ele não resista então a uma pressão exagerada. Durante a mastigação, fendendo-se e lascando-se. Isto se deve à grande elasticidade e fraca força tensora do esmalte, que aliada à grande compressividade da dentina, fazem com que o dente possua grande resistência às forças mastigadoras. Muito bem, então nós fizemos uma pincelada bem assim, superficial, sobre o esmalte. Então seria um estudo especial de esmalte, que em anatomia dentária a gente apenas cita as camadas do dente. Então o dente apresenta lá 3 porções, não é? Que é a coroa, o colo e raiz. Então a coroa revestida pelo esmalte. Internamente nós temos aqui a dentina, que faz parte tanto da coroa como da raiz. E internamente nós temos aqui a polpa do dente, onde nós temos a polpa coronária e radicular. E revestindo as raízes, nós temos o cemento. Esta aula já dá uma ideia assim melhor do que seja o esmalte dentário. A próxima aula vai ser sobre a dentina.